Irmão, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, mas de algo muito importante, muito importante. Ela tem como tema, inclusive, o tema da mensagem é: não há absolutamente nada impossível para Ele. Ele quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há nada impossível. Por que não há nada impossível para Ele? Nós estaremos estudando no livro de Mateus, capítulo 8, o que é um verdadeiro dia de trabalho. Um verdadeiro dia de trabalho. Mas será que esse dia de trabalho para o Senhor Jesus foi remunerado? Teve uma remuneração? Irmãos, a remuneração é a nossa salvação, estarmos presentes aqui hoje. Essa é a remuneração sobre aquele trabalho. É uma remuneração em que o mundo inteiro tem reconhecido. Embora não tenha, nem todos tenham se entregue, nem todos tenham se convertido ainda, mas é uma verdadeira revolução ao qual nos transmite uma verdade. E a palavra do Senhor, ela diz que digno do salário é o trabalhador. E nós vamos ver o que é o trabalho. O que é um trabalho? É um capítulo em que mostra o que é um trabalho bem feito, um trabalho perfeito. Louvado seja Deus. Eu não sei quanto você ganha, né? Mas quanto é um dia do seu salário? Quanto é um dia do seu trabalho? Um jogador famoso aí, né, do Gabigol, ele ganha 50 mil, segundo os noticiários, segundo os jornais, ele ganha 50 mil reais por dia. Ao final do mês, ele tem lá um montante para receber de 1,5 milhão para receber, quase igual ao meu, parecido, né? Onde, né, desse salário, o imposto de renda, o leão do imposto de renda dá um sorriso deste tamanho e leva uma boa parte desses 1,5 milhão. Mas nem sempre o famoso jogador, ele consegue transmitir em campo aquilo que ele ganha. Nem sempre ele consegue fazer o gol tão esperado, que a torcida, que a plateia está esperando. Mas há um que não falha, e nós podemos esperar tudo nele, porque para ele nada é impossível, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3. Isso, você já localizou? Vamos ficar de pé para lermos, para entendermos. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1. Assim começa, um dia de trabalho. Glória a Deus. Quando ele desceu do monte, ele quem? Jesus. Grandes multidões o seguiram. Versículo 2. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos por esta palavra, Senhor, por esses versículos, Senhor, o qual o Senhor nos mostra, Senhor, o quanto tu és poderoso e como também, Senhor, a tua bondade, e nos ensina, Senhor, também a sermos humildes diante de ti. Queremos, Senhor, te conhecer e conhecer muito mais. E que o Senhor nos dê o prazer nesta manhã de estarmos, Senhor, através, Senhor, desses versículos, estarmos, Senhor, estudando, Senhor, e conhecendo como age e como é o poder desse Deus justo,
grande, valoroso. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, os irmãos podem verificar, né, coisas fabulosas. Nesses 3 versículos que nós lemos, nós encontramos ali uma universidade, um universo de sabedoria. Estão nesses 3 versículos. O primeiro que diz que quando ele desceu do monte, ou seja, um lugar onde ele estava servindo a Deus, um lugar onde ele estava anunciando a palavra para multidões. Para multidões. E ele desce daquele monte. Então o que acontece? Um leproso aproxima-se adorando de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Veja a forma pelo qual, né, esse homem, esse leproso, ele se aproxima do Senhor e diz: se quiseres, pode purificar-nos. Olha a sabedoria também deste homem. Tomemos pelo exemplo, né, de sabedoria e de humildade. Às vezes nós vamos buscar ao Senhor, mas já imaginando como Deus vai fazer, querendo dizer a Deus o que Ele tem que fazer, qual deverá ser os seus procedimentos através daquela nossa situação. Ah, Senhor, preciso que o Senhor faça isto. Ao invés de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou precisando de Ti. E esse homem diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-nos. Mas é claro, aí no versículo 3, o Senhor Jesus diz, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Quero, seja purificado. O Senhor estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Os irmãos, observem que o Senhor estendeu a mão e tocou, porque daqui a pouco nós vamos voltar sobre este assunto. Estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. O Senhor está sempre disposto a nos abençoar. Será que nós temos buscado ao Senhor desta forma? Confiando, colocando diante do Senhor a nossa certeza, falando com o Senhor aquilo que o Senhor quer ouvir de nós. É preciso que o Espírito Santo de Deus, Ele esteja nas nossas vidas, para que possamos nos expressar corretamente, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, Ele cuida de que maneira? Cuida intercedendo por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nos dirigir ao Senhor, não sabemos como orar. O não saber orar não significa dizer que levar 1 hora orando, falando, aquilo significa: bom, esse sabe orar. Bom, esse homem que estava aqui, ele apenas disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Já foi o bastante. A sabedoria para entrar na presença de Deus. Ainda na semana passada, né, o pastor Sandro falou sobre o véu, né, o véu que foi rasgado de cima a baixo. Se fosse de baixo para cima, poderia ser coisa do homem, né? Um auxiliar lá do sumo sacerdote foi lá e rasgou, ficou aborrecido e rasgou. Não, foi de cima a baixo. E isso indica que nós temos essa possibilidade, através de Cristo, nós temos essa possibilidade de estarmos na presença do Senhor, de chegarmos ao lugar santo, o lugar da presença de Deus, o Santo dos Santos. Essa aproximação foi utilizada por esse homem, por esse leproso. Senhor, se quiseres, pode purificar-nos. Essa foi a oração deste homem. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, seja purificado. Seja purificado. E ele imediatamente foi purificado da sua lepra. Essa certeza, irmãos, é algo que tem se expandido por todo esse mundo. Por que nesse versículo, esse capítulo 8 de Mateus, foram tantos milagres? Por que nesse capítulo 8 de Mateus,
Ele não está falando ali sobre Jesus pregando, anunciando o Evangelho, mas ali mostrando ali o poder de Deus, o que estava se passando por aquele dia, naquele momento, onde o Senhor estava ali operando cura, grandes coisas, maravilhas, ao qual nós estaremos vendo. E isso é um reflexo daquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Lembre-se que a palavra do Senhor ela é tão justa, é tão verdadeira, é tão poderosa, de que não há qualquer tipo de interferência que venha colocar em dúvidas. Os irmãos lembram que lá no livro de Apocalipse, na visão do João, ele foi elevado aos céus, e o que ele viu lá um anjo, e ele fala sobre um anjo que ele viu, um anjo com 6 asas, e que os anjos louvavam ao Senhor e diziam: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Lá no livro de Isaías, na conversão do Isaías, o Isaías ele diz: eu vi a glória do Senhor. E ele diz: eu vi a glória do Senhor, ele viu a Jesus. E ele também diz que ele viu um anjo lá, um anjo que tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Isso significa dizer, irmãos, que não há confusão e que o Evangelho, ele é verdadeiro. Olha, irmãos, essa semana eu li uma matéria com muita satisfação, com muita alegria. Os irmãos já devem ter visto, em alguma época, uma foto que foi chamada, foi a mais premiada até os dias de hoje, que foi uma foto de uma menina na guerra no Vietnã, uma menina que vem junto com outras crianças, e vem uma menina de 9 anos correndo, e aquela menina estava nua. Aquilo foi em 1972. Foi quando os Estados Unidos, aliado ao Vietnã do Sul, acabou por um erro, lançando uma bomba lá em Saigon, erradamente, uma bomba em Saigon, que era uma bomba incendiária, e todo aquele lugarejo onde morava aquela menina tornou-se uma verdadeira fogueira. E aquela menina, ela está nua justamente porque ela saiu arrancando as suas roupas, porque ela era uma tocha acesa. Então, ali aparece só, já ela correndo com outras crianças. Mas ela dá um testemunho. Aquela menina hoje está com 59 anos. E ela, que era budista, ela foi para o Canadá, e ela lá se converteu ao cristianismo. Hoje ela é uma cristã, e ela diz que durante tantos anos, ela amargou uma vergonha de quando ela tinha 9 anos, ela ter sido fotografada nua, e aquilo correu o mundo inteiro. Virou o símbolo da guerra do Vietnã. E a outra, foram as feridas, os buracos que ficaram nas suas costas, que até hoje, ainda na semana passada, ela fez a 12ª cirurgia para poder recuperar as suas costas. Os buracos que ficaram, já foram feitos implantes e reimplantes dessas 12 cirurgias. E ela falava que aquilo foi algo assim que marcou a vida dela. Durante todo esse período, a vergonha dela ser uma foto que correu o mundo inteiro, e ela estava nua. Como também, o fato das feridas e o quanto ela sofreu. Mas, a partir do momento que ela aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, as suas palavras já foram outras. O nome dela é Kim Phuc, que alguém quiser buscar lá no Google, pode buscar lá, o nome dela é Kim Phuc. E ela diz, agora como uma cristã, ela diz: espero que o mundo aprenda a viver com amor, esperança e perdão. Aos irmãos, imagine, sabe lá o que é perdoar numa situação dessa? De tudo aquilo que ela viveu? Agora, aos 59 anos, exatos 50 anos atrás, foi em julho de 1972,
onde ela se tornou vítima, e agora há 50 anos. Irmãos, isso são exemplos justamente desse fato ao qual nós estamos encontrando aqui. Uma mudança, uma transformação, e o que Deus pode fazer. O homem apenas disse, Senhor, esse leproso disse, Senhor, se quiseres pode purificar-me. E tem muita gente por esse mundo afora que precisa ser purificado, não do seu corpo, não da sua pele, mas sim da sua mente, que se tornou doentia por causa de uma situação que aconteceu lá atrás. Mas Jesus diz, estou sempre pronto para te abençoar, estou sempre pronto para te servir, para te curar, para te libertar, para te liberar. Irmãos, é chegado o momento de nós estufarmos o nosso peito, compreendermos por que nós cantamos, rompendo em fé. É preciso ultrapassar essas barreiras, as barreiras da timidez. Isso não significa dizer que nós vamos perder a nossa humildade. Não, mas temos que saber como nós vamos nos dirigir ao Senhor, nos dirigir a Deus. Mas eu fico pisando em ovos diante de Deus, porque eu tenho medo de falar algo que vai contradizer. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus sabe muito bem o que vai dizer, que vai falar com o Senhor. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, ele é movido pelo poder. As primeiras vezes que eu li lá em Moisés, o Senhor dizendo, Moisés, dispensa esse povo, que eu vou consumir com esse povo aqui no deserto mesmo, mas fica tranquilo, eu vou te dar um outro povo. Moisés disse, não, Senhor, de jeito nenhum, não é esse que eu quero, de jeito nenhum. Sabe por quê? Os egípcios eles vão dizer, olha o Deus deles, tirou eles do Egito, da escravidão, para consumi-los, matá-los lá no deserto. Mas o Senhor disse, não, eu vou te dar outro povo. E Moisés, ali ele continuou. Ele foi abusado com Deus? Ou ele usou de intrepidez? Como diz o apóstolo Paulo, que Deus não nos dá um espírito de timidez, mas sim um espírito de intrepidez. E o Senhor nos prova nessa intrepidez, até na hora que nós vamos falar com Ele. Não é por um motivo qualquer que essas palavras se encontram, esses versículos se encontram nesse capítulo 8 de Mateus, onde apenas com uma frase, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, diminuiu ainda mais, quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da sua lepra. Isso, irmãos, é algo tremendo. Isso é maravilhoso. Não há como comparar um início de um trabalho. O início de um trabalho. Aí os irmãos vão e perguntam, quanto vale um trabalho desse? Foi de graça. Foi de graça. Para aquele homem foi de graça. E está sendo também de graça para nós nesta manhã. Tomarmos essa experiência em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, nós começamos então a ver a forma como nós cremos, e isso determina a forma como nós recebemos o milagre. O milagre. Porque logo a seguir, ainda em Mateus capítulo 8, no versículo 5, do versículo 5 ao 8, aí vejo que o Senhor diz, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber
receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Então nós vemos aí o que? A oração que faz a diferença é aquela que não enxerga a impossibilidade. Não enxerga a impossibilidade. Ou seja, aquele homem, aquele centurião, ele demonstrou ser um homem piedoso, pois ele pede a Jesus que cure o seu servo, o seu enfermo, o seu empregado. Ele não está pedindo para ele, não está pedindo para a esposa dele, não está pedindo para o seu filho, ele está pedindo pelo seu servo. E ele vai diante do Senhor e pede ao Senhor que o Senhor o cure. E é o desejo do Senhor que nós já tínhamos visto anteriormente, quando o Senhor disse para o leproso, quero. Esse mesmo desejo ali se cumpre, porque ele estava se dirigindo àquele mesmo homem que curou o leproso. E nós estamos nos dirigindo nesta manhã àquele mesmo homem que curou o leproso, e aquele mesmo homem que esteve ali de frente com aquele centurião, com aquele homem cheio de autoridade sobre os seus funcionários, sobre os seus empregados. Nós estamos diante desse Cristo, o Cristo bondoso, o Cristo do eu quero. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. Versículo 8. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. São palavras, são frases que nos impulsionam, irmãos, a termos mais coragem, a sermos mais fortes, mais corajosos, deixarmos de sermos tímidos diante de situação. Porque todo mundo, nós estamos numa época de uma pandemia. Em nome de Jesus nós temos profetizado de que tudo há de passar, porque está na palavra do Senhor, os céus e terra passarão, mas as minhas palavras hão de prevalecer. Essas não vão passar nunca. Então é na palavra que nós temos que nos acolhermos, que temos que abraçar, que temos que confiar. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ora, não já estava aprovado o pedido dele? O seu pedido, o que ele pediu já estava aprovado. Quando ele disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Pronto, tudo bem, já está resolvido. Então tudo bem, muito obrigado, Senhor, eu vou para minha casa. É preciso escrever o endereço? Não, para Deus não precisa deixar o nosso endereço. Eu vou para casa e te aguardo lá na minha casa. O Senhor Jesus tinha dito, eu irei curá-lo, certamente ele iria curá-lo. Ia curar. Mas aí vem algo surpreendente. Quando ele diz, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Louvado seja Deus. A oração que faz a diferença é aquela que não enxerga a impossibilidade. E no livro, em Mateus 8, versículo 10, que ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ora, o Senhor, ele ficou profundamente admirado com a fé do centurião. Não que o Senhor tenha sido pego de surpresa. Ora, eu não sabia que existia alguém, mas ele quis enfatizar para toda aquela multidão que o seguiam a importância da fé e o tamanho da fé daquele homem capaz de compreender
que bastava uma palavra do Senhor, ali mesmo onde ele estava, e o servo dele ia ser curado. Eu tenho falado às terças-feiras pela manhã, nos nossos encontros, pela manhã de oração, que nós oramos aqui e o japonês é curado lá no Japão. Nós oramos aqui, né? E o americano, ele é curado lá em Washington. Nós oramos aqui e o chinês é curado lá em Pequim. Nós oramos aqui e Deus age lá em Brasília. Assim também, alguém que orou lá nos Estados Unidos, que orou lá na Inglaterra, por você, e você nem sabe, e você foi abençoado. Às vezes acontece algo na nossa vida, que ficamos até certo ponto pasmo. Como está acontecendo isto? Poxa, graças a Deus, obrigado. Aí lembra assim, olha que eu nem pedi. Tem certeza? Você não pediu, mas alguém pediu por você. Você pediu por você. A oração do Pai Nosso, ela está toda, ela, na terceira pessoa do plural. É isso aí. O único que está ali, é Deus. Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Veja que ela está no plural. Então significa, não importa a distância, nós oramos aqui e Deus opera lá, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos aqui, Deus opera lá no pronto-socorro de São Gonçalo. Oramos aqui, o Senhor opera lá no Hospital Miguel Couto, no Souza Aguiar. Justamente por isso, porque é mediante a nossa fé. E foi isso que foi demonstrado através desse homem, desse centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. O meu servo será curado. Aí todos que estavam ali, a multidão deveria estar assim, olhando um, olhando o outro. Deixa eu ver o que o outro vai falar. O que o centurião falou, agora deixa eu ver o que Jesus vai falar. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, disse justamente para a multidão, não para o centurião, mas para a multidão que estavam ao seu redor: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Foi um exemplo. E é isso que o Senhor está dizendo para a sua igreja, para o seu povo. É isso que o Senhor está nos alertando nesta manhã. Temos que ter tamanha fé diante do Senhor. Tamanha fé para vencer este mundo. Tamanha fé para vencer os obstáculos. No mundo tereis aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Veja que o bom ânimo deste homem, ele levou justamente o Senhor fazer sobre as suas palavras, o Senhor ali colocar um modo ao qual ela pudesse ganhar uma dimensão por causa da fé demonstrada por aquele homem. O Senhor não falou no ouvido dele, diz isso assim, assim. Não. Foi ele espontaneamente confiando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ainda continuando no livro de Mateus. E no versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Como nós cremos, irmãos, como nós cremos, é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Aquilo que nós duvidamos, já perdeu. Pode esquecer. Mas aquilo que nós cremos, já vencemos. Vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi o quê? Foi curado. Na mesma hora foi curado. Lembra-se lá do leproso, que diz que imediatamente o leproso foi curado. E este, na mesma hora,
ele foi curado. Ele estava ali presente, aquele servo? Não, ele estava lá na casa do centurião. Mas ele foi curado naquela mesma hora. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim, dessa maneira, que nós temos que encarar a situação. A palavra do Senhor fala sobre o milagre que Jesus fez sobre um homem que tinha as suas mãos mirradas. Suas mãos mirradas. Ali em Niterói, eu não tenho visto, não sei, com essa pandemia aí, o Covid, fez uma limpa aí, eu não sei como é, mas não tenho visto mais. Mas tinha um rapaz que ele tinha as mãos mirradas. E ele vendia ali alguns doces ali e tal, amendoim, aqueles pacotinhos de amendoim. Eu cheguei a comprar muito amendoim com ele. E ele pegava assim e entregava com aquelas mãos mirradas. E esse homem que tinha as mãos mirradas, ela não está aqui no Mateus capítulo 8, mas diz que quando o Senhor disse, estende a mão, olha, quem tem as mãos mirradas não tem como estender a sua mão. Como é que vai estender? Mas como o Senhor disse, estende a mão, a palavra diz que estende a mão e ele foi curado. Ou seja, na hora que o Senhor disse, estende a mão, imediatamente ele estendeu e já estava curado, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Ele poderia dizer, mas como que eu vou estender minha mão? Poxa, minhas mãos são mirradas. Mas quando o Senhor disse, estende a mão, ele obedeceu. A fé, irmãos, está no obedecer. É pelo conhecimento da palavra que a nossa fé é aguçada e as coisas acontecem para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, na mesma hora, o seu servo foi curado. Louvado seja Deus. Ainda em Mateus, capítulo 8, e o versículo 14 ao 15, entrando Jesus, onde? Na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Depois de todas essas tarefas, depois de todo esse trabalho, nós vimos que o Senhor curou o leproso. O Senhor disse que eu vou na sua casa, eu irei curar o seu servo. Mas aí o centurião vai e diz, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, manda só uma palavra, e ele vai. Agora nós já encontramos aqui algo curioso, entrando Jesus na casa de Pedro, e viu a sogra deste de cama com febre. Ora, não está dizendo ali que Pedro convidou Jesus para ir na sua casa. Não está dizendo também que Jesus falou, Pedro, hoje eu vou na sua casa. Esse aquele centurião disse, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Manda apenas uma palavra. Na casa de Pedro, já está dizendo aqui que entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. O Senhor foi na casa de Pedro, havia alguém doente ali naquela casa, e era a sogra de Pedro. Alguns até já disseram que o Pedro ficou calado, não falou nada, que sua sogra estava doente, né, porque era a sua sogra, mas isso não tem nada a ver. A questão é que eu posso imaginar a alegria do Pedro, quando o Senhor disse, opa, estamos passando aqui perto da casa do Pedro, Pedro, já estou entrando na sua casa. Imagine a satisfação. Foi talvez por essa satisfação, essa alegria, de ele ter visto tudo o que aconteceu durante aquele dia, durante aquele período, os milagres, os grandes feitos, e de repente aquele homem poderoso adentra por sua casa. E se ele tinha uma sogra, lógico, ele tinha uma esposa, ele tinha uma mulher. E ele deve ter dito para a sua esposa, fulana, olha quem está aqui. Ou talvez até nem deu tempo. Mas a palavra diz que, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. E o Senhor não foi interrogar Pedro, por que ele não falou nada? Pedro, o que é isso, rapaz? Sua sogra está com a Covid aqui, você nem avisa nada?
está aqui com uma febre, aqui com uma pneumonia, você nem avisa, não fala nada. O Senhor, Ele não tira satisfação. O que Ele tem que fazer, Ele faz. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Glória a Deus. Ele não pediu permissão para entrar na casa de Pedro, porque Pedro já era dele, assim como você, irmão e irmãs, são do Senhor Jesus. Ele pode entrar na sua vida, Ele pode entrar na sua casa, no ambiente do seu trabalho e ali operar maravilhas para a honra, louvor e glória do nome dEle. E foi isso que aconteceu. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-o pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Louvado seja Deus. Ele não fez uma oração poderosa para que ela fosse curada. Simplesmente ele foi, tomou-a pela mão, e a febre passou. Aí passou e ela ficou lá encolhidinha num canto? Não. Olha o que diz: tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. O Senhor, Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos liberta e nos liberta para servi-los, para que nós possamos servi-lo. Essa é a realidade. É mais um exemplo que nós aprendemos nesses versículos, de que a salvação do Senhor é justamente para quê? Para que possamos servi-los. E servi-lo com alegria, servi-lo como Ele bem merece, com o nosso coração totalmente disponível para Ele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Sabe o que Ele quer fazer na sua vida? Ele quer fazer coisas grandes, maravilhosas. Guarde isso. O que o Senhor respondeu para o leproso, que disse: se quiseres pode curar-me. Lembra que o Senhor disse: quero. Eu quero, sim. Lembra que o Senhor respondeu para o centurião: o meu servo está lá, doente, paralítico. Ele não vai passar desse dia. Ele talvez não chegue nem à noite. E o Senhor disse: eu irei curá-lo. Vamos lembrar destas coisas em nome de Jesus. Qual é o seu problema? Talvez esteja alguém aqui nesta manhã com a sua mente ainda perturbada, porque esse final de semana não terminou lá muito bem. Precisa resolver determinadas coisas, porque são coisas mesmo de grande responsabilidade durante esta semana. Em o nome de Jesus, basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra, Senhor, e tudo será resolvido. Em o nome de Jesus, vamos aprender a desembaraçar todas as situações, porque nesse mundo tudo tem um princípio e tem um fim. Os céus e a terra passarão, mas eis que as minhas palavras não hão de passar, é o que diz o Senhor. Vamos permanecer no seio dessa compreensão do que é o poder de Deus. E esse capítulo de Mateus, irmãos, ele nos ensina muitas coisas boas, coisas para se colocar em prática. E quando os discípulos acharam que já tinham visto tudo, eles testemunharam algo fantástico. Ainda Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27. É quando a natureza ouve a voz do seu Criador. Mateus 8, versículo 23. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente,
uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Depois de um dia, depois de tanto trabalho, Jesus estava cansado. Jesus estava dormindo. Mas quem acha que quando o Senhor estava ali repousando, ele deixou de ser Deus? A presença dele ali naquele lugar já era o bastante para fazer uma diferença. O Deus vivo, que não dorme nem dormita, ao qual nós buscamos estar na nossa casa todos os dias, é capaz de fazer todas essas coisas e mais. Mas aquele Jesus que estava ali trabalhando, o Jesus homem, o Filho do homem, que estava trabalhando, ele também cansava. E naquele momento ele estava dormindo. Jesus, porém, dormia. E o versículo 25 diz que os discípulos foram acordá-lo. Clamando: Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Gente, mas eram os discípulos. Como que o leproso, ele usou de uma frase, que despertou logo ali o amor e o interesse de Deus, de Jesus, o curá-lo. Como que o centurião também, ele expressou uma frase de fé, de segurança, de confiança, ao qual o Senhor fez um elogio, aquela frase, a fé, tamanha a fé daquele homem. E agora para os seus discípulos, o Senhor diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Irmãos, se nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer a diferença. Daqui a pouco, se você não utilizar desta fé, o seu vizinho ele vai declarar palavras de fé que vai te abençoar, e ele nem é um cristão. Temos que tomarmos o cuidado com todas essas coisas. Essas lindas palavras não são para achar que maravilha. Olha que maravilha, eu vou estar refletindo com relação a isso. É para colocar em prática. É em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a natureza ouve a voz do seu Criador. Se as águas, nós não cantamos, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. É isso aí. Tudo isto é criação de Deus. Toda a natureza é criação de Deus. Mas o homem é algo especial, porque não ficou apenas naquele boneco de barro que ele fez ali, que era o Adão. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Saiu algo de dentro de Deus para dar vida. Então, quem é mais importante? É você ou a natureza? Não devemos destruir a natureza. Temos que preservar a natureza. Mas sabemos que nós somos mais importantes para Deus do que a natureza. A terra era sem forma e vazia. Mas será que Deus havia feito a terra sem forma e vazia? Isso é um motivo para uma outra pregação. Mas a certeza é que Deus deu uma nova forma e restaurou toda a natureza. Mas algo muito especial surgiu de toda esta criação, que foi o homem, que fomos nós. E naquela criação o Senhor já estava nos vendo aqui nesta manhã. Já sabia o quanto de amor, carinho e submissão para Ele. Então louvado seja o nome do Senhor. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, no versículo 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe
obedecem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós tivemos, qual o proveito nós tiramos desse capítulo, desse capítulo 8 de Mateus? Qual o preço? Não tem preço. Até porque tudo foi de graça. Não chegou lá na casa do centurião um boleto para ele ir lá no banco e pagar pelo que Jesus havia feito pelo seu servo. Não chegou também na casa do leproso, ex-leproso, do purificado pelo Senhor, também uma boleta, uma fatura para ele ir lá no banco pagar. Não chegou. Nem para o Pedro também recebeu também uma boleta para ele pagar. Foi de graça, foi grátis. E o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. O quanto Jesus tem feito nas nossas vidas. O quanto o Senhor Jesus fez sobre aquele testemunho que eu falei, né, da King Push, né, aquela vietnamita do sul. O quanto Deus fez. Tem preço? É incalculável o preço. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz, diante da sua experiência, ao qual o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça é o que te basta. Sinta-se os Paulos nesta manhã. Sinta a sua casa, a casa de Pedro. Sinta-se a sua família, a família do centurião, abençoada pelo Senhor. Mediante o quê? A sua fé e aquilo que você estiver declarando para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. A fé, ela tem qualidade. Qualidade. A fé, ela exige qualidade. Observem as diferenças. O leproso disse: se quiseres, pode purificar-me. Disse-lhe Jesus: quero e seja purificado. O centurião roga-lhe: diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Disse Jesus: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Já os discípulos disseram: vamos morrer. Para eles perguntou Jesus: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Louvado seja Deus. E para encerrar, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a voz do comando do Filho de Deus ecoa por toda a terra. Não há absolutamente nada impossível para ele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos exaltar a esse Deus, compreendendo, satisfeito com aquilo que Ele nos ensina, satisfeito com a sua palavra, que hoje o Senhor nos exorta. Não é apenas uma admiração. Não tome essa palavra como uma admiração. Que Deus maravilhoso, como uma admiração. Olha, que bom, o Deus que eu sigo, o Deus a quem eu busco, é um Deus precioso, é um Deus que tem valor. Não, irmãos, vamos colocar em prática, em o nome de Jesus. Não é apenas para ter um simbolismo, não é simbólico tudo o que aconteceu, é verdadeiro e tem acontecido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem anunciado às igrejas. E você é uma igreja onde quer que você estiver, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Onde quer que o Senhor Jesus estava, Ele fazia diferença. E se Ele está em nós, há uma diferença. É Jesus que faz a diferença. Enquanto todos lamentam, nós temos que ter uma palavra de otimismo diante das situações, em o nome de Jesus. Ah, mas o meu vizinho viu o que aconteceu com ele, é por isso que ele falou isso assim. Eu não posso concordar com algo errado, com a palavra errada. Eu vou concordar com a palavra de fé, em o nome de Jesus. E eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus,
as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu profetizo sim a saúde dentro da sua casa, portas abertas de emprego para a sua família, para os seus filhos, em nome de Jesus. Eu profetizo que a graça e o poder de Deus, o fundamento da sua palavra, te traga o fortalecimento para vencer, mesmo diante das provações, mesmo diante das tribulações. Coloque a sua mão sobre o seu coração.